Palavra do Senhor. O Espírito Santo, o Deus que fala. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 10. O Espírito Santo aplica o crente à vontade de Deus. Saber que a comunhão com o Espírito Santo está relacionada com a convicção que temos na Bíblia como a palavra de Deus. Entender a obra do Espírito Santo através das Escrituras. O texto de referência está mencionado no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, que diz: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Atos 10, em versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito que revela as coisas divinas, revela o futuro, revela o caminho da piedade, guia toda a verdade, traz à memória as palavras de Cristo e dirige as decisões da igreja. Hoje falaremos sobre o Espírito Santo, o Deus que fala. O Espírito Santo é o autor da Bíblia, da revelação. Não se pode conceber, no entanto, a concepção herética de que ele é a influência, uma substância, pois de forma muito acentuada e contundente, a Bíblia Sagrada mostra que o Espírito Santo é de fato uma pessoa. Ele pensa em Romanos 8:27. Ele sente em Efésios 4:30. Tem desejo em 2 Tessalonicenses 1:11. Vontade em 1 Coríntios 12:11. Intercede em Romanos 8:26. Ordena em Romanos 16:6 e 7. Tem ciúmes em Tiago 4:5 e fala em Apocalipse 2:7. Esses atributos são incontestáveis da terceira pessoa da Trindade e jazerados nas páginas das Escrituras Sagradas, na lição e na palavra que nós vemos. Aprendemos bastante a respeito da personalidade do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo em relação à Trindade divina. Apesar de não constar a palavra Trindade nos textos bíblicos, a doutrina bíblica do Deus único, uno, é um mistério que escapa à razão humana, como tantos outros mistérios que emanam da Bíblia, tais como o novo nascimento espiritual em João 3, do 5 ao 8, muito bem exemplificado por Jesus. Todavia, a única voz autorizada a falar a respeito da Trindade é a palavra de Deus, em cujos textos bíblicos encontramos a presença do conceito da Trindade, desde Gênesis a Apocalipse. Agora, bom, meu aluno, é por demais importante você saber que o Espírito Santo é uma pessoa distinta da Trindade, sendo igual ao Pai e ao Filho, em Mateus 28:19. Enquanto o Pai se caracteriza como Criador, o Filho como Redentor, o Espírito Santo se caracteriza como o transformador do íntimo do homem. O Pai é o autor, o Filho é executor e o Espírito Santo é o ativador.
Assim, cada pessoa da Trindade tem sua especialidade própria e peculiar. As três pessoas da Trindade sempre agem em conjunto e nunca houve e nem há ação isolada da Trindade divina. Por ser distinto do Pai e do Filho, no entanto, igual ao Pai e ao Filho. Em 1 Coríntios 2, do 4 ao 6 e 2 Coríntios 13, 13, é que o Espírito Santo tem todo o interesse na redenção do homem, tomando em partes iguais, em operações distintas e tempos oportunos, a sua própria parte definida individual nessa gloriosa obra de nossa eterna felicidade. As Escrituras registram em João 5,17 que o meu Pai trabalha até agora e eu, Jesus, trabalho também. O mesmo Jesus orienta-nos em João 6, do 27 ao 28, sobre as prioridades de trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. O que faremos, pois, para executarmos as obras de Deus? Faça essa pergunta a você mesmo. E espero que tenha encontrado a resposta e humildemente aprendido a trabalhar sob o comando do Espírito de Deus. A obra do Espírito Santo e as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo é o autor das Escrituras Sagradas, pois foi ele que inspirou os escritores bíblicos, em 1 Pedro 1,21, ditando-lhe direta e auditivamente, quer influenciado suas mentes ou criando circunstâncias externas, para facilitar a produção das mensagens. Ao falarem ou escreverem, esses homens estavam movidos pelo Espírito Santo. Atos 1:16 e 28 ao 25. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. De muitas maneiras, fala o Espírito Santo, e também ele o interprete, colocando cada expressão e cada fato bíblico de maneira clara e bem simples nas mentes cristãs. Para todas as idades, o Espírito Santo é o professor das Escrituras Sagradas, aplicando-lhe as necessidades espirituais de cada caso particular, sem exceção. Isaías 35:8. A fala de um pregador a milhões de ouvintes é aplicada instantaneamente a todos e a cada um. Isso é uma obra maravilhosa que ninguém nesse mundo sabe fazer, a não ser a pessoa do Espírito Santo em João 16:8. Nenhuma mente humana, prezado, por mais esclarecida que seja, pode ser si mesma compreender as Escrituras Sagradas. É ele que ilumina o entendimento obscuro do homem. Com pleno conhecimento espiritual, o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus. Como pleno conhecimento da criação, ele penetra as profundezas dos homens em todos os tempos e lugares e todas as coisas existentes em todos os tempos e lugares. O Espírito de Deus, aleluia, sabe sobre todos e sobre tudo. Conhecedor que o Espírito Santo é de todos e de tudo. Ele sabe perfeitamente como aplicar as Escrituras Sagradas à existência dos bilhões de seres humanos que habitam a Terra. Mas como ele faz isso? Vejamos. O Espírito Santo dá a conhecer as Escrituras de Deus. O Espírito Santo dá a conhecer as coisas de Deus aos homens. Isso é que permite penetrar as profundezas de Deus em 1 Coríntios 2, do 9 ao 16. Segundo, o Espírito de Deus revela as coisas espirituais ao homem. Isso é, ilumina e clareia as coisas de Deus perante o homem. O Espírito Santo abre os olhos e os ouvidos espirituais do homem para que ele veja e ouça o que Deus lhe mostra e fala. Mateus 11:25. Ezequiel 2:2. Miqueias 3:8. Zacarias 4:6 e 1 Coríntios 2:12. Terceiro, o Espírito de Deus demonstra as coisas de Deus como fatos e provas irrefutáveis que facilitem o raciocínio do homem. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5.
E por último, o Espírito Santo ensina comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2:3. A obra do Espírito Santo depende da nossa atuação correta em relação às Escrituras. Todos os empecilhos à prática da palavra de Deus precisam ser afastados, para que o Espírito de Deus tenha liberdade de ação. A obra do Espírito Santo se desenvolve no coração de quem ouve e pratica a palavra de Deus, porque não há como praticar as obras do Espírito Santo sem a prática das Escrituras Sagradas. Tiago 1, do 22 ao 25. Os religiosos do tempo de Jesus dedicavam-se ao exame das Escrituras, mas quem procediam erradamente, como se elas fossem o Salvador deles. Idolatravam as Escrituras e rejeitavam a Jesus. Nesse caso, esse propósito no exame das Escrituras era mais o mal do que o bem. Era um exame pecaminoso, pois os afastavam de Jesus Cristo. O Espírito Santo se entristece como aqueles que torcem as Escrituras ou torcem a mensagem profética recebida para dar ao povo. Em 2 Pedro 3,16 e Jeremias 23 ao 25 ao 36. Se somos de Deus, provamos isso ao executar e obedecer a palavra de Deus, o que é obra do Espírito Santo. Em João 8 ao 47. Por fim, para que a obra do Espírito Santo se desenvolva e seja abundante dentro de nós e por nosso intermédio, precisamos orar a Deus como Filipenses 1, do 16 ao 18. Efésios 1, do 16 ao 18.